E hoje a gente está aqui festejando, né? O Dia dos Avós, tantas memórias que a gente tem dos nossos avós e avós. Você já lembrou aí de algum momento da sua vida que você conviveu com seus avós e com seus avós? Isso é muito importante para a gente formar um ser humano com memórias boas, positivas, não é mesmo? E aí, para a gente falar dessa convivência, de como conviver bem com os nossos avós e nossos avós, nós estamos recebendo aqui a Marilice Gonçalves, ela é psicóloga, já esteve aqui outras vezes, bem-vinda. E a gente, para falar desse assunto tão importante, né, que é a convivência com os avós. Para a gente começar esse bate-papo, por que é importante essa convivência? Então, pegando o link que você falou, né, os avós, eles simbolizam o afeto. Né? Eles nos dão tudo aquilo que é simbólico do amor, tudo que vale a pena na vida, os avós nos dão. Por conta, talvez, dos nossos pais, né? Ainda mais os de hoje, nessa vida laboral, essa vida de trabalho corrida, acaba que os pais se ausentam um pouquinho de afeto, não por ausência de não amar, mas ausência de rotina. E aí os avós acabam suprindo esse afeto, né? E em termos de memória, eu acredito que assim, quem conviveu e quem vivenciou ser educado por avós é um adulto muito feliz, é um adulto muito afetivo, muito empático, né? Eu acredito nisso. E não é só esse papel da afetividade, né? O avô e a avó também tem essa missão da educação, né? Não pode ser só o oba-oba. Não, então, tem os avós que, assim, eles não criam os netos, né? Os netos são a visita. E esses, né, as regras... Tem que ser só a parte boa. Esse aí é só a parte boa, só a parte gostosa mesmo, né? Eles estão ali para tirar todas aquelas regras que os pais impõem. Mas aqueles que são mesmo criados por avós, por avô, você percebe que eles têm um desenvolvimento afetivo melhor do que quem não é criado por avô e por avó. A gente vê isso em criança, a gente vê isso em adolescente, né? Porque os avós, eles internalizam na criança aquilo de melhor deles, aquilo que eles não conseguiram fazer com os pais, né, com os filhos deles. Então, eles têm uma chance na vida, talvez num momento mais tranquilo, financeiro, mais tranquilo de rotina, eles acabam desencadeando nas crianças, nos netos, aquilo que eles não foram para os próprios filhos. É até comum a gente ouvir falar, né, que a minha mãe não deixava fazer isso, mas a minha avó deixava. Mas é porque é justamente isso, o avô e a avó já chegam numa etapa da vida diferente, não é mesmo? Eles já sabem que não vai dar erro, né? Eles já passaram por todos os testes, eles sabem, não, isso não vai prejudicar meu neto, porque não prejudicou meu filho. E aquele não que às vezes os avós deram para os próprios filhos, eles têm uma liberdade, uma maturidade melhor de dizer, não, isso eles podem fazer. A gente fala muito de desregrar, mas às vezes não, é uma forma de educar, talvez não tão firme, né? Porque a gente consegue educar também com afeto, né? Agora, pode ter aí um conflito de gerações, né? Por exemplo, a avó e o avô com o filho, a filha com o neto. Então, às vezes os filhos não concordam muito com o que os avós estão fazendo. Como gerenciar para que tenha uma convivência harmônica, não privando os netos dessa convivência com os avós? Então, Camila, quando os avós eles são responsáveis pela criação, né, por uma deficiência talvez de tempo, de financeiro, né, porque hoje os pais, hoje nós estamos numa safra de adultos que eles precisam trabalhar muito. Então, eles eles precisam se ausentar, não porque queiram. Então, eu vejo o seguinte, para gerenciar isso, não gerar conflito, se eu não posso ficar com os meus filhos e os meus pais, eu terceirizo essa criação, eu não tenho que interferir. Tem que confiar também. Você tem que confiar, porque assim, se eu terceirizo, eu confio. Ou então eu peço alguma outra rede de apoio, uma babá, alguma outra auxiliar. Mas assim, geralmente tem esses conflitos, né? A criança acaba tendo dois tipos de educação. Tá na casa dos avós, tem uma rotina, tem regras. Vai para a casa dos pais, mas a avó deixa, o meu pai não deixa. Então assim, isso cria um conflito na cabeça da criança. Mas sempre partindo do quê, gente? Do bom senso, né? Se eu dependo dos meus pais para trabalhar, para ter minha rotina e eles
criam e educam os meus filhos, eu tenho que pensar que eu não vou criar conflito. Eu tenho que fechar os olhos para várias coisas que eu não gosto, mas eu preciso deles. E aí também criar iniciativas na família para que essa convivência seja estimulada. Por exemplo, aquele neto que não é criado pela avó e pelo avô, mas criar alternativas para essa convivência ser cada vez mais produtiva, afetuosa. A gente também não pode esquecer, assim, a gente fala muito de afeto, né, de avô e vó, mas tem as crianças que não têm contato por algum conflito até familiar, né? E isso é ruim porque às vezes o conflito foi entre esse pai e esse filho. E esse neto talvez nem saiba desse conflito. Então, criar alternativas no sentido do quê? Se eu não sei quem são meus avós, meus pais não falam, meu pai não fala porque tem conflito. Gente, é outra geração, né? Esses avós, eles estão num outro momento da vida que talvez... não é nem criar alternativas, é gerar uma expectativa no neto em conhecer. Só que esses pais às vezes não geram, porque, não, eu não falo com meus pais há anos, então meus filhos também não vão falar, não vão ter esse convívio. Eu acho um crime você negar esse convívio, né? Privar a criança dessa convivência que é tão boa. Nossa, quantas memórias a gente tem com os avós, com os avós e às vezes até na enfermidade, né? A vovó e o vovô que estão um pouquinho mais velho, a criança também já cresce aprendendo a cuidar, não é isso? Exatamente. Vou dar um exemplo meu mesmo. A minha filha, a mãe tem 82 anos e ela tem várias debilitada em várias coisas. E você vê a empatia da minha filha de 6 anos por ela. Isso é bacana porque você desencadeia na criança o conceito de empatia, né? De respeito do outro. De cuidar do próximo. E o idoso hoje no nosso país, ele é como se fosse um inválido, ele não serve para nada. Né? A gente tem essa tendência, não, ele já está idoso, já é terceira idade. O que a terceira idade faz? Então, assim, a gente não respeita. Os adolescentes hoje têm muita dificuldade em respeitar, ouvir uma pessoa idosa. E quando tem esse convívio, a criança ela cresce com o conceito. Nossa, eu aprendi tanta coisa com a minha avó. Nossa, meu avô dizia tanta coisa. As histórias, gente. Tem coisa mais saudável do que uma criança ter memória de histórias, né? E outros avós vão contar para os netos quem foram os pais dele, como que foram os pais dele. A infância dos pais, né? Exatamente. E hoje em dia, né, na minha época, ainda se revelava fotos, sabe? Tinha os álbuns de fotos. Então, eu lembro na casa da minha avó pegava aquelas fotos antigas e ia mostrando quem eram aquelas pessoas, da família. Então, é uma forma também da gente saber da nossa família, aquelas pessoas que não são do convívio diário, não é isso? É a sua procedência, né? A sua procedência afetiva, a sua procedência consanguínea. Quem vai dizer isso? São os seus avós, né? São eles que têm mais tempo na sua vida e na vida dos seus pais. Então, assim, é extremamente saudável esse convívio. Lembrando que onde há conflitos, né? Às vezes quem está nos assistindo falando, mas imagina, eu estou ouvindo isso, vocês não sabem como são os meus pais. Gente, vamos acreditar que com o decorrer do tempo as pessoas modificam, né? E a experiência de vida faz isso também, né? Muito. Então, dar uma chance para esses seus pais serem avós, né? Eu acho isso muito importante. Falam muito que quando nasce a criança, nasce o pai e a mãe, mas também nasce a avó e o avô quando a criança nasce. Nasce tio, nasce tia, né? E junto com tudo isso nasce o quê? Dúvidas, né? Será que a minha mãe vai ser uma boa avó? E essa avó se perguntando, será que a minha filha vai ser uma boa mãe? Agora, uma coisa inevitável, Camila. Quando eu me tornei mãe, a gente ama muito mais as nossas mães. Então, assim, a gente passa isso para a filha. E a filha acaba amando muito essa avó. Né? É uma sequência de afeto. E eu acredito que essa convivência faz a gente admirar ainda mais tanto a avó quanto o avô, porque era outro contexto, outra geração. Então, você vê a avó que criou a sua mãe numa geração tão diferente, em tempos, às vezes, tão difíceis, tão distantes do que a gente vive hoje também, né? Aí essa avó, às vezes, quer trazer isso para o neto, né? Então, assim, é uma outra safra, são outras ideias, mas tem avó e vô que são jovens, né? Eu conheci uma avó ontem no hospital que ela tem 36 anos. Nossa. É uma avó extremamente jovem, né? Então fica até meio atípico. Então, assim, ela não vai trazer essas dificuldades de tempo, de ideias, de rotina, não, porque ela está nesse meio, ela está nesse mundo atual. Então, ela vai passar para o neto, para a neta dela, o mundo que ela vive, que é o atual.
né? Já não é aquele conceito de avó de 80, 70 anos. Agora, aqueles momentos que a gente lembra quando era criança, né? Da cozinha, de fazer alguma coisa junto, também é importante, né? Então, tirar um pouco a tela, né? O celular, o computador e pensar em alternativas dessa convivência, né? Fazer alguma coisa na cozinha, uma brincadeira que não é com o celular, isso é muito saudável. Saudável e necessário, né? Hoje as crianças estão criantelas, né? São crianças de tela, né? E os avós típicos, né? Que são os mais idosos, eles não são da tela. Eles são de cadeira, eles são de mesa, eles são de conversar, eles são de olho no olho, face a face, né? A gente estava comentando antes do programa da memória olfativa. A memória olfativa, a gente tem vários tipos de memória. E uma das que liga a nossa infância é a memória olfativa. Tem pessoas que passam por algum lugar, sente cheiro de alguma comida, algum perfume mesmo e retrocede há anos atrás. Isso vem muito memória de vó, né? Então, assim, a memória olfativa ela é muito importante para a nossa vida adulta porque diz que nossa, eu tive infância. Nossa, eu lembro do cheiro do bolo da minha avó, eu lembro do cheiro do livro que a minha avó lia, né? Então, assim, são memórias olfativas, isso é muito saudável. Você falando dessa questão, né, de brincar e tal, eu lembro da minha avó brincar de dominó com a gente. Então, assim, é algo que hoje em dia é muito difícil, né? Mas ela tinha as pecinhas, o jogo de dominó lá e a gente ia montando e brincando e ficava horas ali brincando disso, né? Então, acho que é muito positivo a criança ser estimulada pelos avós. Olha, eu quero te agradecer muito, Marilice, por trazer essa experiência, compartilhar conosco, né, para que as crianças também cresçam como adultos diferenciados, né, mais afetivos, mais conscientes, mais empáticos. A gente precisa de uma sociedade mais afetiva e mais empática, né, Camila? E que essa criança cresça com empatia e afetividade, que tá ausente isso no adulto hoje, hein? É isso Eu mesmo. vejo isso.